A gente conversa com o Luiz Nassif, jornalista responsável pelo jornal GGN. Oi, Nassif, tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Nassif, você hoje, ontem à noite, na verdade, depois que saiu essa informação sobre Bolsonaro compartilhando convocação para esses atos que acontecem agora em março, você publicou um comentário sobre um confronto final e que não há mais retorno depois disso. Depois dessa afirmação que ele faz, dessa convocação para atos que pedem fechamento de Congresso e fechamento de STF, não há retorno. Queria que você falasse sobre esse divisor de águas que a gente está vivendo agora, de fato. Tá. Bom, na verdade, desde o início, a gente vinha alertando lá que o objetivo final do Bolsonaro é realmente confrontar as instituições e usar as milícias armadas como estrutura de segurança, substituindo forças armadas e tudo. Isso aí estava claro já no começo do ano passado, com twitters e declarações dos filhos do Olavo de Carvalho. Diziam, inclusive, o seguinte: se houvesse isso na Venezuela, não teria havido golpe. Então, o próprio Olavo de Carvalho, num certo momento, ele fala: vamos ter paciência agora com os militares, porque lá na frente, dando a entender que era uma questão tática ficar com os militares, para mais à frente ter as próprias milícias. E quando você pega todo o conjunto de medidas econômicas em que Bolsonaro esteve diretamente envolvido, está dentro dessa estratégia. Então, por exemplo, quando ele tenta tirar o fiscal lá do porto de Itaguaí, que tinha batido recorde de apreensão de contrabando. Itaguaí, segundo os especialistas, era a porta de entrada do contrabando de armas. Ele tenta tirar. COAF, ele tenta anular. Daí, o decreto das armas, liberando armas, para todo lado. Tempos atrás saiu uma matéria mostrando que a importação de armas por civis, estamos falando de importação, sem falar de contrabando, tinha sido maior do que para as polícias. Então, a estrutura dele está ligada às milícias, está ligada à base das polícias estaduais, de certo modo tentar a base das Forças Armadas, clubes de tiro e ruralistas, a barra pesada dos ruralistas. Então, toda essa estratégia visa ele ganhar tempo, ele vai ganhando tempo com as diversas medidas, para mais à frente enfrentar as instituições. Em vários momentos, a gente fala: olha, a cada fraqueza aí das instituições, a esses abusos deles, vai ficar mais difícil se segurar mais à frente. E o que ele faz, em todos os momentos, ele dá a trocada dele, e se as instituições deixam passar, ele vai indo. Se você tem uma resistência maior, ele finge um recuo. E daí você tem um bando de analistas aí, desses que só conseguem chegar um momento falando: aí, as instituições são maiores que ele. Mas você vê, a cada dia que passa, o atrevimento é maior e os desafios são maiores. E agora o que ele faz? Ele dissemina através do WhatsApp dele, ele diz que foi mensagem privada. Você tem vídeos na internet mostrando que, através do celular dele, ele controla dezenas de grupos de WhatsApp, cada qual com centenas de listas, com centenas de seguidores, né? Então, agora ele faz o lance mais arrojado, que é estimular essa manifestação do dia 14 ou 15. Com a reação, o que ele faz? Não, aquilo lá, diz que agora tem uma notícia que ele vai impedir que os auxiliares cheguem lá. Mas, vem cá, todos esses movimentos são nessa direção. Você pega o que ocorreu no Ceará. Estímulo direto dos Bolsonaro a um motim. Daí manda a Força Nacional de Segurança lá, vai o Sérgio Moro e fala: não, mas não temos nada a ver com o motim dos policiais, temos só a ver com o que acontece na rua. Acontece que motim de policial é o ponto central dessa garantia de lei e ordem, esse decreto que permite a ida da Força Nacional para auxiliar estados. Então, em todos os pontos que você olha, você tem um cerco às instituições e uma medição de força. Então, em alguns momentos, ele não se sente com força suficiente para avançar, mas em algum momento ele vai ter essa força. Agora, você tem milícias armadas em termos de evangélicos, as próprias milícias mesmo expandindo. Pega esse caso aí das vaquejadas, as declarações que ele deu para liberar as vaquejadas de maiores regulação. De repente, surge esse caso Adriano da Nóbrega e se descobre que as vaquejadas são um ponto central de lavagem de dinheiro das milícias, né?
Então, ontem ou antes de ontem, publiquei um artigo mostrando como que a ultradireita passou a ser financiada pelas grandes estruturas de contravenção mundiais, cassinos e as associações de armas. E quem diz isso é o próprio Bernie Sanders, aí, o candidato democrata à presidência da República. Você vê, esse negócio de cassinos, ele passa a liberar, no dia seguinte, a visita que ele faz ao Trump, que é um outro ligado aí a esses negócios da ultradireita, o Trump pede lá para liberar cassino, no dia seguinte está o presidente da Embratur conversando. Então, digamos, você tem hoje uma estrutura global, a questão de lixo. A máfia controla a indústria de lixo mundial e um dos grandes pontos da indústria de lixo é encontrar países com regulação de meio ambiente flexível para poder jogar lixo tóxico. Ele atua nessa área também. Então, você vê, quando você junta todos... A própria implosão do Inmetro, que foi notícia essa semana, você faz uma relação direta com a questão dos postos de combustíveis. Que é o ponto mais rentável aí da indústria da contravenção. São postos... Que eram esquemas que era do Eduardo Cunha que ele herdou. Que são esses postos de combustíveis que eles têm o combustível adulterado, uma coisa, e tem outro que são... que é a sonegação fiscal. Você pega a antiga refinaria de Manguinhos, agora chama Refit, você tem informação pública que ela não refina nada, e, no entanto, vende gasolina. E daí ela tem como sócia a Glencore, que é uma das grandes varejistas de petróleo do mundo. Então, você está desorganizando toda a estrutura de regulação para abrir espaço para o crime organizado, ou para a contravenção, que é uma antessala do crime organizado. Né? É uma coisa da maior gravidade, e você tem uma cegueira deliberada. Vai chegar um momento que a força econômica dele vai estar tão grande que você não tem retorno mais. É esse momento que a gente chegou agora? Nós, digamos, essas manifestações do dia 15, aí ontem eu publiquei um vídeo mostrando os cartazes que estão sendo veiculados. É enfrentamento do Supremo e do Congresso. Isso aí, desde lá de trás, lá você tem os grupos de WhatsApp aí, morte, ameaças aos familiares do Supremo. É um clima, não dá para postergar mais. Você pega lá o Supremo, só o Celso de Mello que se manifestou até agora. Tudo bem, digamos que os ministros não devem falar. Mas se não tiver uma atitude dura aí nas próximas semanas, não tem retorno mais à frente. E esse pessoal fala, não queremos ser irresponsáveis de provocar um impeachment ou provocar um confronto. Gente, o confronto está a caminho. A discussão é se o confronto se dá com ele no estágio atual de poder ou no estágio de poder muito maior daqui a algum tempo. Né? Sim. Nassif, agradeço demais sua participação aqui. Grande abraço para você, até uma próxima. Até uma próxima, um abraço aí.